Muito bem, boa tarde. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos internautas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Prestes Macena Filho e aqui estamos com o nosso live, né? Como nós havíamos já informado que haveríamos de colocá-lo ao ar. Nós tomaremos um tempo não muito longo, né? Um tempo de aproximadamente 40 minutos, né? Eu gostaria de começar com uma palavra de oração, né? E pedir a bênção de Deus neste momento que estaremos, né, falando da gloriosa e santa palavra de Deus. Vamos então nos colocar uma breve palavra de oração e, consequentemente, já vamos dar início ao nosso live, que terá duração, repito, contando de agora, 40 minutos no relógio. Vamos, então, falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, aqui estamos para falarmos da Tua santa e gloriosa palavra. Muito obrigado pelo privilégio que temos através deste meio de comunicação, né? Muito obrigado. Pedimos que Teu Espírito fale às mentes, aos corações. Estaremos aqui, ó Deus, entrando a fundo na Tua santa palavra. O tempo será curto, sabe? Serão apenas, pelo menos por hoje, 40 minutos, mas queremos nos comprometer que nesses 40 minutos falaremos a Tua palavra com graça, com propriedade, com sabedoria e, sobretudo, com muita dependência e humildade para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado. É a oração que nós fazemos e pedimos que Tu fales às mentes e aos corações de todos os nossos internautas localizados nos Estados Unidos, no Brasil e aonde este meio de comunicação possa alcançar. Obrigado, oramos e pedimos, fala aos corações pela Tua poderosa palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos, repito, usando este meio de comunicação. Estamos usando esse meio de comunicação que é o Zoom Vídeo e gostaríamos de colocar. Eu estou tendo aqui do meu lado um pequeno eco, né? Vamos procurar aqui corrigir. Este eco traz um pouquinho de dificuldade na nossa transmissão. Deixa eu ver aqui que eu preciso corrigir. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Paz do Senhor aos irmãos que já estão entrando. Obrigado pela. Ok, deixa eu ver aqui. Estou tendo um pequeno eco. Mangiane e Waschkewitz, uma Analéia Rocha, Deus abençoe, muito obrigado. Estejam orando aqui por nós, porque nós estamos tendo algumas pequenas dificuldades técnicas e temos que corrigir as dificuldades técnicas já. Ok, maravilha, já conseguimos o que precisávamos. Perfeito, maravilha. Meus irmãos, eu peço que vocês, na medida do possível, digam se vocês estão visualizando aí na tela o slide, que vai ser o objetivo do nosso live. Por favor, alguém me diga, por favor, pode mandar uma mensagem dizendo se estão enxergando o nosso slide, por favor. Vou aguardar um momentinho. E aí, por favor, alguém mande uma mensagem aqui via Facebook, me informando se estão enxergando o slide, que iniciamos com alguns problemas técnicos.
Vamos lá. Eu preciso saber, repito, se vocês estão me ouvindo em alto e bom som e se vocês estão enxergando o slide que está aí na tela, por favor. Alguém me envia uma mensagem, por gentileza? Vou aguardar. Qualquer um dos irmãos que estão tendo acesso nesse exato momento, por favor. Deixa eu ver aqui do meu lado. Sim, perfeito. Perfeito. Obrigado. Já tive aqui a visualização. Obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado, irmã Ana Paula Freis, irmã Legiane, irmã Jaqueline Stanzani. Obrigado, obrigado. Maravilha. Então, todos estão visualizando e ouvindo. Perfeito. Obrigado a vocês que vocês estão nos ajudando demais da conta, né? Porque os problemas técnicos ocorrem algumas das vezes e nós precisamos ter consciência de que estamos... Perfeito. Estou ainda tendo problemas técnicos, eu estou ouvindo eco e o eco não para, Só um momentinho que eu tenho que corrigir isso aqui. O eco não para. Deixa eu ver aqui como é que eu corrijo essa questão do eco. Eu acho que eu vou ter sérios problemas aqui no... Bom, meus irmãos, nós vamos ter que iniciar e conviver com a questão do eco, né? Porque eu estou ouvindo um eco muito forte aqui do meu lado, mas vamos fazer assim. Meus irmãos, estamos aqui para falar nesta tarde sobre o que está acontecendo no atual mundo, né? Aí você vê na tela Palestina versus Israel. Quando e por quê? Israel definitivamente é o principal relógio de Deus na terra. Por que Israel é o relógio principal de Deus na terra? Nós vamos falar um pouquinho sobre Israel como nação. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 e 22 nos diz: Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Isso é para você entender, para iniciarmos o nosso live, que o livro do profeta Ezequiel fala da nação de Israel como nação, apesar de todas as tentativas ao longo dos séculos para a destruição da nação de Israel. O livro do profeta Ezequiel nos deixa bem claro que Israel foi constituída por Deus. Vamos falar bem rapidinho sobre um pouco da história da nação de Israel. Creio que alguns sabem, outros não. No ano de 587 a.C., o Templo de Jerusalém, né, o chamado Templo de Salomão, foi destruído pelos babilônios e, consequentemente, muitos judeus vão escravos para a Babilônia. O livro do profeta Daniel dá um pouco desta descrição, bem como o livro do profeta Ezequiel e o livro do profeta Jeremias. No ano de 516 a.C., anos mais tarde, é celebrado e dedicado um novo templo, é o chamado Templo de Zorobabel, não é? É o segundo templo judaico, anote aí, o segundo templo judaico, ele é dedicado e a sua celebração ocorre no ano de 516
antes de Cristo. O primeiro templo é o Templo de Salomão, destruído pelos babilônios, mas agora estamos falando do segundo templo que foi levantado, não é? E dedicado no ano de 516 a.C. e está no tempo de Zorobabel. Este mesmo segundo templo, ele é destruído anos mais tarde pelos romanos, pelo general Tito, e os judeus são espalhados por todo o planeta Terra. Esse fato histórico, ele é chamado de diáspora. A palavra diáspora é uma palavra que vem do grego, diaspora, que quer dizer espalhamento. Então, toda a nação judaica perde ali a sua identidade geográfica, a sua identidade social, né? E a sua identidade no ângulo do estabelecimento da terra. Muito obrigado a todos os irmãos que já estão conosco, graça e paz. Irmã Jaqueline Kelly Perpétuo, fiquem ligadinha que Deus tem muito a nos ministrar, ok? Então, anos 70 depois de Cristo, a destruição do segundo templo por Tito, não imperador, aqui o slide diz imperador, mas é um erro de digitação, foi um general romano que depois se torna, claro, imperador do Império Romano. Isso aqui é importante, muitos de nós não entendemos isso. Josué capítulo 1, versículo 4, traz ali a descrição da terra prometida. E essa descrição ela é alimentada ao longo de muitos e muitos anos por judeus que sempre acreditaram na restauração da promessa ou no cumprimento da promessa de Deus em entregar a terra prometida no seu todo. Theodor Herzl, no ano de 1904, ele participa, né, na verdade, anos antes, em 1897, da fundação do chamado movimento zionista em Zurique, na Suíça. Theodor Herzl, ele é usado por Deus para ressuscitar, trazer à tona a visão da grande esperança que a nação de Israel tinha então de ter a sua própria terra. E esta promessa, repito, está estabelecida lá em Josué capítulo 1, versículo 4. Esta seria a visão, não é, do que seria a terra prometida. Israel estaria ocupando uma parte do Egito, um pouco mais de 1/3 da Arábia Saudita, metade do Iraque, toda a Síria, Jordânia, Líbano e 10% da Turquia pertencerão no futuro ao Estado de Israel. Atualmente, deixo isso bem claro, o Estado de Israel ocupa um território de quase 200 vezes menor, descrito neste texto de Josué 1:4 nas Sagradas Escrituras. Esta é uma outra visão, não é? Que complementa do mapinha este anterior, ok? Por esta visão, Israel ocupará mais de 3.950.000 quilômetros quadrados de território, o qual estará plenamente cumprido, ou será plenamente cumprido, quando o Senhor Jesus assuma o governo de 1000 anos sobre a face da terra. Por que eu estou entrando nesses detalhes? Irmãos, a escatologia é um gigantesco quebra-cabeças. Se nós não dispormos, não colocarmos as peças nos seus devidos lugares, será impossível a uma compreensão lógica, a uma compreensão bíblica, a uma compreensão à luz da hermenêutica e da exegese. Eu tenho a lamentar, irmãos, que nós estamos vivendo uma época dúbia. Como dúbia? Temos a comunicação, a tecnologia num avanço fantástico, mas temos uma avalanche de falsas informações que não tem nenhuma
coerência com o livro sagrado. O livro sagrado não está sendo considerado como deveria sê-lo. Eu não estou aqui como o dono da verdade, mas eu estou aqui com um grande compromisso, com uma tremenda responsabilidade de passar a palavra de Deus como ela é de fato. Estou envolvido com este compromisso exatamente há 50 anos. Não me envergonhe em dizer que eu tenho 64 anos de idade. Não sou o dono da verdade e muito menos sou melhor do que ninguém, mas Deus me incumbiu de um compromisso sério demais de transmitir a gloriosa palavra de Deus. E eu agradeço a você que tem orado pelo nosso ministério, nosso tão pequenino ministério. Alguns o desprezam, este ministério, que é o ministério da palavra de Deus, o ministério do ensino, da educação cristã, mas aqui estou como menor dos menores. Repito uma vez mais, não sou o dono da verdade, luto desesperadamente para transmitir a palavra de Deus tal qual, como ela é, e necessito das suas orações. A nossa irmã, quero acreditar que é irmã, porque eu não consigo identificar pelo nome, desculpe. A Axquil Delgado, sim, esse live estará sendo gravado, não é? Sendo gravado, e depois retransmitiremos esta gravação para dentro do nosso canal do YouTube e, consequentemente, também para o Instagram. Muito bem, vamos lá. Você está vendo aí um mapa do Israel político de hoje. Preste bastante atenção. E tudo isso que nós estamos falando a título de introdução é para você entender qual o porquê, qual a razão bíblica, profética deste grande movimento que está ocorrendo ali no Oriente Médio. Primeiramente, se está ocorrendo agora, é porque chegou o tempo exato da parte de Deus para o cumprimento de uma sequência de várias profecias. De tantas profecias que estamos vendo sendo cumpridas diante de nossos olhos, a de Sofonias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, é a mais gritante, é a mais alarmante, é a mais impactante, porque ela está se cumprindo ao pé da letra e, pasmem, num luxo de detalhes nunca antes visto dentro de um cenário profético. Antes de eu entrar nesta parte, neste panorama que eu vou apresentar aqui agora, mostrando o mapa de Israel e o porquê deste mapa, permita-me dizer uma situação. Nós estamos hoje presenciando milhares de pastores que já não mais creem no arrebatamento da igreja. Estamos constatando também milhares, ou por que não dizer milhões? Eu digo milhares porque eu tenho acesso a milhares, não tenho ainda, como alguns privilegiados e celebridades, na verdade, acesso aos milhões. Como eu sou pequenininho, então meu acesso é com centenas e milhares. As celebridades têm o privilégio de terem acesso aos milhões. Mas vamos lá. Como eu tenho até tido, né, nos últimos anos, acesso aos milhares, tenho constatado que milhares de pastores, líderes, influentes no planeta Terra e no mundo de língua portuguesa não estão, infelizmente, acreditando mais no arrebatamento da igreja. Conheço pessoas bem de perto no nosso relacionamento que dizem abertamente: pastor, o arrebatamento da igreja é uma falcatrua, o arrebatamento da igreja é uma fraude, o arrebatamento da igreja é uma fábula, o arrebatamento da igreja é uma mentira. Então, se tudo isto que estamos vendo e presenciando é uma mentira, é uma falcatrua, é uma fábula, então nós estamos sendo vítimas do maior ataque de fake news de
toda a história da humanidade. Se tudo isso é uma inverdade, se tudo isso é uma falsidade, então estamos tendo uma espécie de delírio em massa, ao mesmo tempo, em todo o planeta Terra. Mas eu tenho uma boa notícia, talvez para alguns de vocês, mas talvez não para outros. Nada disso é uma falcatrua, nada disso é uma fábula, nada disso é uma mentira, nada disso é uma falsidade ou uma fake news. Isto é a maior realidade que o planeta Terra tem em si presenciado. Há 50 anos atrás eu comecei, com muito jovem, ensinando sobre este assunto. E vocês podem ter certeza, se tem alguém na face da Terra alegre, feliz e cheio de convicção de que tudo o que estamos vivendo está registrado fielmente neste livro, aleluia! Eu tenho alegria de dizer que este livro em nada até aqui tem falhado. Este livro em nada até aqui tem omitido uma só letra. O que acontece é que hoje está se cumprindo o que Jesus falou, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Está faltando fé no coração de milhões de líderes ou de milhares de líderes. Está faltando fé no coração de milhares de crentes. Os crentes não acreditam mais nos sinais. Não, que coisa triste, mas graças a Deus eu tenho certeza que ainda existe um remanescente na face da terra que está olhando para tudo o que está acontecendo e se dando conta que tudo que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo à risca. Amém, irmãos? Você pode dar um glória aí? Eu dou um glória aqui. Como não? Como eu louvo e agradeço a Deus. Mas vamos lá. Esse é o retrato, a foto exata do Israel de hoje. Israel está dentro deste perímetro amarelinho que você está vendo aqui, ó. Toda esta faixa amarela é hoje o território que compreende o Estado de Israel. Observe comigo com bastante atenção. É necessário que você tenha atenção a este mapa para que você possa entender o segmento do que eu vou abordar em seguida. O Estado de Israel está cercado pelos seguintes países: Egito, onde eu estou aqui fazendo a minha mãozinha, o cursor girando. Ao norte eu tenho o Líbano. Lá no cantinho eu tenho o país chamado Síria. Bem à minha direita, que tem uma fronteira muito longa, é uma das mais extensas, se não é a mais extensa, que é a Jordânia. Temos a Arábia Saudita, que ela se encontra lá embaixo, no Golfo de Aqaba, mas o perímetro da fronteira entre Israel e a Arábia Saudita é pequeno demais. Eu não vou entrar em pormenores, em detalhes. Apenas eu quero deixar bem claro o porquê destas fronteiras. Quero lhe chamar a atenção para 3 fronteiras que eu não sei se vocês estão vendo com atenção neste mapa. Por favor, fique bem atento que eu quero mostrar a vocês agora 3 fronteiras que geralmente elas não são conhecidas ou percebidas. Esta aqui é a primeira fronteira, ó, tá vendo aqui? Lá embaixo é a faixa de Gaza, aonde está hoje uma situação altissimamente crítica demais, como nunca foi na história do Oriente Médio. Uma segunda fronteira está aqui, ó, essa parte aqui. Se você observar com atenção, a faixa de Gaza, neste mapa, está um cinza clarinho. Aí nós temos essa grande porção de terra que também está em cinza claro, que é chamado de Cisjordânia. E a outra faixa de terra que você vê aqui entre o Líbano e a Síria e a Jordânia, que é chamado as Colinas de Golã. Perfeito.
essas 3 faixas de terra que estão neste mapa em cinza clarinho é o epicentro, é o centro nervoso de todo o conflito entre Palestina e o Estado de Israel. A história é longa e a gente vai trazer esse resuminho neste live, senão nós teremos um próximo live de hoje a 7 dias, mas só quero que você entenda o porquê deste problema que estamos vivendo desde o último final de semana. Israel está tendo 2 grandes problemas neste exato momento. O primeiro, Israel está sendo bombardeado massivamente por uma facção terrorista chamada Hamas. O Hamas está centralizado aqui embaixo, na faixa de Gaza. Mais de 2.000 foguetes já foram lançados dentro do território da nação de Israel, que você vê em amarelo. Consequentemente, quase que ao mesmo tempo, mísseis saíram também da fronteira do Líbano contra Israel, não mais perpetrados ou disparados pelo Hamas, mas por uma outra facção terrorista chamada Hezbollah. Pastor, há uma diferença entre o Hamas e o Hezbollah? Sim, há uma diferença e eu vou falar daqui a pouquinho. Segura aí, porque o nosso live tem ainda aproximadamente 15 minutos de duração. Se for necessário, eu me estenderei 1 hora, porque eu me programei para 40 minutos, ok? Porém, havendo necessidade, eu não posso e não quero passar de 1 hora, porque o conteúdo é muito conteúdo, irmãos, e não é conveniente largar muito conteúdo de uma só vez, para não trazer dificuldade a você, internauta, a quem respeitamos muitíssimo, para processar isso na sua mente, né? E até mesmo em fortalecer a sua fé, porque é uma quantidade enorme de informação e mais ainda diante do panorama que estamos hoje atualmente vivendo. Então, recapitulando e resumindo para passarmos página, os 2 centros nervosos deste mapa que estão abalando o Oriente Médio e sacudindo a nação de Israel está aqui, ó, hoje na faixa de Gaza e lá em cima, próximo das colinas de Golã. Ainda que as colinas de Golã é uma outra faixa de terra de altíssima delicadeza, mas está envolvendo a Síria. A Síria hoje está num problema interno terrível que de forma nenhuma vai se envolver com este conflito. Então, o problema está hoje dentro do Líbano. É lá do Líbano que o Hezbollah está enviando foguetes para abalar e desestruturar a estabilidade social e política da nação de Israel. As nações que estão ao redor de Israel, com exceção da Síria, travam um relacionamento amistoso. Lembram-se que alguns anos atrás o Egito estabeleceu um acordo de paz com a nação de Israel depois de vários anos de conflito, e a Jordânia de igual maneira. Seriam hoje os 2 vizinhos do Oriente Médio que trabalham com uma relação amistosa, uma relação de paz, uma relação de tranquilidade com a nação de Israel. Já o Líbano, de vez em quando, por causa do Hezbollah, tem alguns arranhões com a nação de Israel. Você fique à vontade em deixar perguntas aqui no nosso live. Eu estou com outro aparelho ligado na minha conta do Facebook e eu estou vendo perfeitamente todos os irmãos que estão entrando, né? Deus abençoe nosso irmão Edson da Silveira, nosso irmão desde Juan José Castelli, província del Chaco, República Argentina, Walter Fijalkowski, Deus lhe bendiga. Saludos a tu papá, hermano Lajo, irmãos da Argentina,
Ana estão aqui conosco no nosso live. Irmão João da Silva, nosso aluno aqui de Orlando, da nossa Faculdade Teológica, Berea International Bible Academy. Deus abençoe, irmão João. Nossa irmã Jaqueline Kelly Perpétuo. Nosso irmão Nelcimar, lá do Brasil, meu Deus, lá de Goiás. Deus abençoe, irmão Nelcimar. Sumiu do mapa, veio o arrebatamento, levou o irmão Nelcimar e eu fiquei sozinho. Me chama lá no WhatsApp, porque tenho saudades da sua pessoa. Nossa irmã Valziane Duarte Almeida, Deus abençoe, um prazer ter a senhora conosco. Ore por nós, carecemos das misericórdias do Senhor, nosso Deus. Gente, essa parte aqui está entendido? Está compreendido? Eu quero ir devagar para não trazer problema no processamento aqui da mente de vocês, tá bom? Perguntas, dúvidas, eu tendo a devida condição, ou as condições de respondê-las, eu farei com alegria. Nossos irmãos, também alunos da nossa faculdade teológica, nosso irmão Claudiano e Larissa Costa, Deus abençoe, muito obrigado pela audiência, irmã Jandira Rocha, Deus abençoe. Daqui a pouquinho, nossa aula online, né, começando a nossa nova matéria. Vamos lá. O tamanho do atual território da nação de Israel hoje. Irmã Ilana, não posso me esquecer da irmã Ilana, ali em New York City. Deus abençoe nossa irmã Ilana, Deus abençoe poderosamente. Mais uma vez, saudações ao querido casal Larissa e Claudiano Costa. Deus abençoe, uma alegria, estão aqui ligadinhos com a gente. Vamos lá, irmão João, manda aqui dizer, o senhor deveria de fazer uma live toda semana. Estou pensando seriamente. Como negócio aí, parece que a igreja só acorda quando tem alguma coisa sacudindo na face da terra. Então, irmão João, olhe por mim, eu vou aproveitar esse sacudimento santo, se eu posso usar essa expressão. Nuestra hermana pastora Sandra Colazo López, desde Filadélfia, Deus le bendiga, hermana, estou com deuda com você, não he hablado com você, porque estamos passando por alguns tramos bastante fuertes, pero el Señor está delante de nosotros. Dios bendiga, hermana pastora Sandra Colazo López, la pastora allí en Filadelfia de la Iglesia del Nazareno. Un placer, un gustazo tenerla acá con nosotros. Bendiciones a usted y a toda su amada y querida familia y congregación. Vamos lá, gente, porque ó, já faltam 9 minutos para eu terminar esse live. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estender 1 hora, né? Se vocês me aguentam mais alguns minutinhos, então vou me estender num tempo total de 1 hora e vou dar continuação na próxima terça-feira. Vamos lá para a gente passar a página? O tamanho do atual território de Israel hoje é de 22.072 quilômetros quadrados, comparados aos mais de 3.950.000 a serem adquiridos no futuro. Deus abençoe também nossa irmã Vera Escalço, nosso querido pastor Nemuel Moura, pastor ali da Igreja Vale da Bênção, na cidade de Abington, Massachusetts. Deus abençoe, um grande mestre da palavra de Deus. Quer conhecer um grande mestre da Escritura Sagrada? Chame o pastor Nemuel Moura, que ele vai te socorrer com a palavra de Deus. Homem de Deus, Deus usa muito este homem. Vamos virar a página, gente, senão a gente não sai daqui. Aqui vemos a evolução territorial de Israel com o passar dos tempos. Hoje, comparado ao futuro Israel, ocupa um território demasiado pequeno ao que terá no futuro. Eu não vou entrar nos detalhes desta evolução histórica, porque tomaria um tempo muito grande, mas seria interessante. Nós temos na nossa escola teológica uma matéria chamada A História de Israel. E no médio em teologia estudamos detalhes desses 6 mapinhas que você está vendo aqui, nesse mapinha mostrando os reinos de Davi e Salomão, depois na época dos Macabeus, depois de Israel no mandato britânico entre 1920 e 1948, depois quando as Nações Unidas
trouxeram um pequeno território para Israel ocupar, depois Israel a partir de 1948 e depois da Guerra dos 6 Dias. Deus abençoe nosso irmão evangelista Jonatas Araújo, dirigente de Filadélfia, de Jacksonville, está ali aí conosco, um abraço, Deus abençoe, estaremos com vocês aí, se Deus quiser, neste sábado e domingo, né, no Congresso dos Varões em Jacksonville, e falando do assunto de escatologia. Coisa boa! O povo aí de Jacksonville vai estar privilegiado e abençoado, porque estaremos dando continuidade, né? Vai ser uma live lá em Jacksonville. Continuaremos falando deste assunto, né, durante 2 dias. Irmã Marisa de Paula, gente, é muita gente, é difícil continuar fazendo um live com tanto carinho que recebemos aqui ao vivo, né, de tanta gente que conhecemos, outros não conhecemos, mas a maioria aqui, para a glória do Senhor, conhecemos, assim que eu agradeço de todo o meu coração, estou até um pouco emocionado em ver na manhã demonstração de carinho, de apreço à minha tão pequenina pessoa, que Deus possa recompensar, né, o carinho que você tem por alguém tão pequeno como eu, e careço demais das vossas orações. Vamos então avançar, vou então estender-me para 1 hora, tá bom, gente? 1 hora para a gente então ter uma compreensão do que está acontecendo hoje. É importante entendermos esses 2 mapas aqui, porque agora nós estamos chegando a exatamente aonde eu precisaria chegar para você compreender a situação de hoje. No ano de 1967, a nação de Israel teve uma das mais espetaculares vitórias de toda a sua existência. Foi a vitória na Guerra dos 6 Dias. As conquistas desta guerra multiplicaram por 3 o tamanho da nação de Israel. Se você olhar com atenção, Israel, naquela época, ocupava neste mapa todo este território em cinza um pouquinho escuro. Está vendo aí, ó? Então, todo esse território era ocupado em 1967 pela nação de Israel. Mas na Guerra dos 6 Dias, Israel triplicou seu território. Abraçou toda a faixa de Gaza, toda a península do Sinai, a atual Cisjordânia e as colinas de Golã, que estão dentro do território da Síria. Olha que situação. Mas, anos adiante, acontece uma nova virada. O Sinai, que passou a pertencer a Israel a partir de 1967, é devolvido ao Egito em 1982 através de um acordo de paz, aonde esteve envolvido o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, não é? E o presidente do Egito, Anwar el-Sadat, na época que sofreu um atentado e veio a falecer algum tempo depois. Então, em 1982, este tratado de paz leva com que Israel devolva a península do Sinai para o Egito. Israel devolveu Gaza aos palestinos, escute essa, em agosto de 2005, porque Israel toma posse de Gaza na Guerra dos 6 Dias em 1967. Então, a questão da faixa de Gaza não é uma historinha de 1 mês atrás, de 2 meses atrás. É uma historinha que está vindo lá de trás, desde 1967. Está notando? Desde 1967, esse drama, esse conflito está se arrastando. Eu não posso deixar, perdão, irmãos, de cumprimentar esse povo bonito que está nos assistindo. Hermana Raquel Crutin, ali da província del Chaco, República Argentina. Deus le bendiga, hermano. Me acuerdo bastante de usted. Oh,
qué nostalgia, qué añoranza tengo de Chaco y de las comidas que vosotros ucranianos las tienen, varenik y tantas cosas preciosas que solamente los ucranianos de Chaco lo poseen. Dios bendiga mi hermana Raquel Crutí, desde la provincia del Chaco, República Argentina. Nosso irmão Justino Antônio, meu Deus abençoe. Nossa irmã Elismar, nós fizemos o casamento desse casal alguns anos atrás. Irmão Jorge Silva, aluno nosso ali no Boston Theological School. Deus abençoe, uma alegria. Gente, é tanta gente bonita aparecendo aqui na telinha que o coração fica carregado de emoção, mas nós devemos a honra e a glória ao Senhor nosso Deus e os nossos sinceros agradecimentos pelas orações que cada um de vocês fazem por nós. Então, deixa eu voltar aqui para eu chegar ao ponto crítico, que é para que você entenda o porquê desta comoção, desta agitação nos dias de hoje. Até agora ninguém está fazendo pergunta, parece que o povo aqui está hipnotizado, está congelado, mas amém. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Mas não se esqueça, você está completamente livre para fazer as suas perguntas, colocar as suas dúvidas. Se eu puder respondê-las no live de hoje, farei com toda alegria. Se eu não puder, com certeza estarei anotando uma a uma e procurando respondê-las no live da semana seguinte. Nós vamos então ter mais 15 minutinhos do nosso tempo, tá? Porque o nosso live já tecnicamente tinha que acabar já agora, mas a gente vai estendermos mais por uns 15 minutinhos ou 20 minutinhos, né, para que possamos esclarecer em detalhes a razão desse grande conflito que está sacudindo o Oriente Médio. Então, deixa eu recapitular aqui, por gentileza. Olha só, o Sinai foi devolvido ao Egito em 82, perfeito. Então, essa parte que pertencia a Israel é devolvida ao Egito. Gaza, como já falei, não é um problema de hoje, é um problema antigo. Foi devolvida aos palestinos em agosto de 2005 e se retirou de 4 pequenos assentamentos do norte da Cisjordânia. Aqui estão os assentamentos da Cisjordânia que foram Tulucarém, Nablus, Calquília e Ramallah. Perfeito. El pastor Javier Rubim Dostis, ali de Solando, província de Buenos Aires, República Argentina. Dios le bendiga, uma alegria. Os argentinos estão em peso. Os argentinos estão em peso, irmãos. Nós trabalhamos como missionários na Argentina por 6 anos e nós temos um carinho muito grande, né, pela República Argentina, que, aliás, é o país, né, onde nasceu o nosso filho, Israel Levi Gabriel Macena, né? Eu tenho um filho de 27 anos que nasceu ali no norte da Argentina, na cidade de Posadas, quando fomos missionários. Mas vamos lá. Estas são as áreas que os palestinos ocupam hoje. Faixa de Gaza, Cisjordânia, que é dividido em 2 partes, né? E os israelenses tomam conta de todo o restante deste mapa. Você está vendo aí o edifício mais emblemático, mais importante no mundo islâmico depois de Meca, na Arábia Saudita. Ela é chamada de a Cúpula da Rocha ou a Mesquita de Omar. Esta mesquita foi levantada no ano de 619 Anno Domini, ou depois de Cristo, no lugar que havia ocupado o templo de Herodes, destruído em 70 Anno Domini, ou depois de Cristo, e o de Salomão, que foi destruído entre 587 e 586 a.C. Por que eu estou mencionando? Este hoje é o lugar mais crítico da nação de Israel, porque vai ser aí, ao lado desta mesquita, que breve se celebrará um acordo de paz entre árabes e israelenses. Preste atenção,
breve, muito breve. Não temos condições de estabelecermos uma linha no tempo, mas já está muito breve. Vai haver um acordo de paz entre árabes e israelenses. Quem vai patrocinar este acordo? O próprio anticristo. Como é que eu sei? No outro live eu vou falar para vocês com riqueza de detalhes, apresentando os textos no livro do profeta Daniel, para você entender de uma vez por todas que este templo, esta mesquita, ela não vai ser destruída. Eu fico um pouco assustado que os textos na língua portuguesa, em alguns aspectos, são muito claros, em outros aspectos não são. Daí a necessidade de se fazer uma exegese, uma investigação no texto em hebraico e em aramaico. E muito me surpreende que alguns líderes, pastores e até professores de teologia não se esmeram, não vão a fundo e chegam a fazer declarações um tanto absurdas, como querendo dizer que este templo primeiro tem que ser destruído, tem que cair para ser levantado o templo judaico. Errado, não existe nenhuma indicação na escritura que diga, que afirme que a mesquita de Omar ou a cúpula da rocha vai cair para se levantar o terceiro templo judaico. Muito ao contrário, muito ao contrário. Nossa irmã Valziane Duarte Almeida faz uma pergunta de 10 milhões de dólares. Depois fala com seu esposo para me dar o troco em criptomoedas, minha irmã. Essa pergunta aqui vale 10 milhões de dólares. A igreja vai ver este acordo? Grandes possibilidades de que sim. Baseado em quê? Deixa eu levar vocês rapidamente, se me permitem, a fazermos uma investigação a fundo do texto de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Preste atenção, eu não quero em momento nenhum ser polêmico, mas eu vou levar você a pensar, eu vou levar você a investigar, eu vou levar você a entrar na profundidade do texto sagrado. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Poucos leem esse texto e poucos interpretam com qualidade este texto. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Alguém está abrindo aí comigo? Alguém está abrindo aí comigo? Se você não abrir esse texto comigo, vai dar problema, porque você não vai compreender o que eu vou abordar agora. Agora, eu tenho abordado isso nos nossos seminários de escatologia que Deus tem nos permitido, né, ministrar em muitas igrejas hispanas, muitas igrejas americanas e pouquíssimas igrejas brasileiras. Infelizmente, eu falo isso com muito pesar, são muito poucas as igrejas brasileiras ultimamente que estão interessadas em falar sobre escatologia ou ouvir sobre escatologia. E a razão simplesmente é muito simples. Elas não querem encarar, infelizmente, a realidade por medo, por insegurança. Essa é a maior esperança da igreja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos deixar entrar nesses pormenores e vamos aos pormenores do texto de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Nesta época, anos 54, 55 depois de Cristo, anos 64, 65 depois de Cristo, o imperador Nero estava deflagrando uma terrível perseguição contra os cristãos. Repito, entre os anos 64, 65, 66 depois de Cristo, o imperador Nero estava deflagrando uma terrível perseguição contra os cristãos. Aí começa a correr um rumor: o anticristo está na terra, o anticristo está matando os cristãos. Escute essa. O rumor se torna tão forte e a maioria dos cristãos ali na Grécia e na Itália dizem: o anticristo está na terra. O Espírito Santo, que vê todas as coisas, decide inspirar o apóstolo Paulo
para deixar bem clara a redação de uma carta. E esta carta foi exatamente a segunda carta à igreja em Tessalônica, ali na Grécia, porque havia um burburinho fortíssimo em afirmar que esta perseguição deflagrada, perpetrada pelo imperador romano Nero era ação direta do próprio anticristo, ou seja, estavam afirmando que Nero era o anticristo aqui na Terra. Não, jamais. Nero pode simbolizar e simbolizou, como vários outros personagens da história universal, a imagem daquele que virá. Isso era muito pior e terrível em comparação à crueldade e à maldade cometida. Adolf Hitler, tantos outros, tiveram em si a imagem de um suposto anticristo. Nada comparado ao que será o verdadeiro anticristo depois que a igreja for retirada da terra. Me permita, então, ler o versículo 1º, 2º e 3º, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O Espírito Santo, então, diz: Paulo escreve e avisa a minha igreja em Tessalônica, na Grécia, que este rumor é falso. Não se trata do anticristo, não. Se trata de uma ação diabólica, é verdade, para esmagar a minha igreja, né, no Império Romano, mas não se trata do anticristo, não. Eu vou te dar agora as orientações para você dizer à minha igreja quando exatamente ele vai estar no cenário revelado ao mundo. Preste atenção. Está aí com papel e caneta? Está anotando? Olha lá. 2 de Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Pastor Maurício, Deus abençoe Pastor Maurício na corrida do trabalho, mas fico honrado demais ter o senhor aí na nossa telinha. Deus abençoe, que a boa mão de Deus continue fortalecendo. Pastor Maurício é o pastor da igreja Strong Tower Church, na cidade de Tampa, aqui na Flórida, e para a glória do Senhor temos, né, um núcleo ali, do Berea Strong Tower, né, no online. Deus abençoe Pastor Maurício, ore por nós, é muita responsabilidade, nós estamos suando frio em falar deste assunto, que só Deus na causa para nos dar muita humildade, graça e propriedade. Vamos lá. 2 de Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. O que quer dizer nossa reunião com ele? Quer dizer o arrebatamento da igreja. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Em outras palavras, ei, vocês tessalonicenses, não fiquem abalados com esses rumores que estão saindo por aí, que é o anticristo que está assolando, perseguindo aos cristãos. Não. É alguém usado por Satanás? É um gênio do mal? É, o imperador Nero. Mas ainda não é ele, não. Agora, preste atenção, igreja em Tessalônica. Meu filho Paulo, avisa a igreja de Tessalônica os sinais claros, indicativos da presença do anticristo na terra. Você pode anotar aí comigo, minha irmã e meu irmão? Você pode anotar? Você tem que anotar. Se você não anotar, dá problema. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes ocorram duas coisas em ordem. Olha só, costumamos dizer que a ordem dos fatores não altera o produto, mas no plano bíblico, sim. Tudo que a Bíblia coloca dentro de uma determinada ordem, ela tem que ser considerada. E aqui não é diferente. Então, aqui temos uma ordem de 2. Quem vem primeiro e quem vem em segundo lugar. Vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o quê? A apostasia. Então, o anticristo não vai dar as caras nesse planeta Terra sem que primeiro venha primeiro. O quê? O quê? Repita comigo. Apostasia. E o que é apostasia? O profano sendo considerado santo
e o santo sendo considerado profano. O profano do mundo entrando na igreja, igrejas hoje vivendo o modelo do mundo, e aí vai. É muito extenso falar de apostasia aqui nesse live, não é o nosso objetivo desta tarde, mas é para deixar bem claro que estamos vivendo hoje, como nunca em toda a história, uma apostasia agravante, uma apostasia avassaladora, uma apostasia rampante, uma apostasia escandalosa. Anotou? Primeiro, apostasia. E aí? E o segundo fato? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado? Quem é esse filho da perdição? Vamos lá. Eu quero ver o povo de Deus falando. Vamos lá. Quem é esse homem do pecado? Quem é esse filho da perdição? Vamos lá. Claro que nós não temos som para você gritar, mas eu vou te ajudar. O anticristo. O anticristo. Pastor, então a igreja tem uma possibilidade de ver o anticristo? Sim, senhor. Mas e o arrebatamento? A Bíblia não nos dá indicativos de quanto tempo se transcorreria após a sua manifestação. Mas o tempo provavelmente vai ser muito curto. Como Deus estivesse dando um ultimato para a igreja fria e a igreja morta definitivamente se despertar. Mas mesmo assim, irmãos, acredite, mesmo a igreja e a raça humana vendo esses dois grandes sinais, ou seja, a apostasia e o acordo de paz que o anticristo celebrará entre palestinos, entre árabes e israelenses, a maioria dos crentes, não está nem aí. Para que se cumpra a escritura, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Lucas 18:8, quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará nela fé, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mateus 24:12. Então, irmãos, queiramos ou não queiramos aceitar este fato, a escritura tem que se cumprir. O número dos arrebatados será muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Quem aí acredita no arrebatamento? Alô? Quem aí acredita no arrebatamento da igreja ainda? Eu digo ainda porque está difícil, irmãos. Um bom número de líderes não estão acreditando mais no arrebatamento, um bom número de cristãos ainda não estão acreditando no arrebatamento. É a história da carochinha, é a historiazinha. Então, os sinais são historinha da carochinha? Então, os sinais são, vamos dizer assim, delírio em massa? Não, irmãos. Que Deus use de misericórdia para aqueles que já não acreditam no arrebatamento da igreja. Vamos avançar, vamos avançar. Eu tenho que terminar em 10 minutos. Vamos lá. Essa é uma visão aérea da mesquita de Omar e aos seus arredores. Observe com atenção a mesquita do lado direito e todos os demais detalhes no centro e à direita. A flecha vermelha apontando o espaço vazio, onde o terceiro templo judaico breve será erigido após o pacto de paz entre árabes e israelenses. Não existe, repito, você pode ouvir fulano, teólogo mengano, o teólogo mais celebre, o mais importante que você encontra nas redes sociais, eu falo isso com muito respeito. Com muito respeito, não sou o dono da verdade, não sou pequenininho, estou aprendendo, já ao longo de 50 anos, só aprendi 1% sobre o que é escatologia bíblica, estou no caminho, estou me alimentando da gloriosa escritura sagrada, mas não existe nenhum texto que clara, indireta ou diretamente diga que a mesquita de Omar tem que cair para que o terceiro templo judaico se levante. Não existe essa afirmação, é uma especulação infundada. Vai sim, dentro desse espaço aqui, ser construído, eu vou provar a vocês que os judeus já estão contando com a construção do templo judaico ao lado desse espaço da mesquita de Omar.
Aqui é uma planta detalhada da mesquita de Omar no meio, lá o espacinho onde vai ser levantado o terceiro templo judaico. Uma outra visão, uma outra posição, e aqui está a mesquita de Omar, chamada Domo da Rocha, e o espaço onde vai ser construído o terceiro templo. Se você quer saber detalhes da reconstrução do terceiro templo judaico, alô, wake up! Atenção aqui, você quer detalhes da reconstrução do templo judaico, das roupas dos sacerdotes, tudo que gira a reconstrução do terceiro templo, vai nesse site aqui, www.templeinstitute.org. Está em inglês. Tudo que você precisa saber está dentro desse site. Anotou? Fotografa. Pega ali, se aproxima aí da telinha do seu computador, do seu telefone celular, do seu iPad. Fotografa. Meu Deus! Olha, a cabeça vai dar a volta para lá e para cá. Você vai ficar impressionado. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. A Arca da Aliança está no subterrâneo de Jerusalém, esperando o momento de subir à superfície e ser entronizada dentro do templo, que será construído com material pré-fabricado e erigido em menos de 10 dias depois que se celebre o acordo de paz entre árabes e israelenses. Isso aqui é algo fantástico. Essa é uma página do jornal espanhol La Vanguardia, de agosto de 2014. Vou repetir. Essa é uma página, fiz questão. Eu leio muitos jornais, irmãos. Eu leio de 5 a 9 jornais europeus, asiáticos, latino-americanos e africanos. Sou obrigado, porque como escatólogo, como arqueólogo e historiador, preciso estar bem informado e filtrando as notícias que são chamadas fake news e aquelas que são autênticas. E eu não estou aqui, irmãos, para ficar lançando fake news, porque entra em jogo a minha palavra, a minha credibilidade como servo de Deus e o meu testemunho. Então, se eu não tenho certeza daquilo que eu vou falar, eu fico de boquinha calada. Não vou aqui lançar deduções ou especulações. E quando for uma dedução ou até mesmo uma especulação, sou homem de Deus para dizer com todas as letras e palavras: isto aqui se trata de uma dedução ou isso aqui se trata de uma especulação. Então, para eu fazer uma afirmação, irmãos, eu tenho que ter muita certeza. Do contrário, boquinha quietinha, boquinha calada, e eu fico então com as palavras: não sei, é uma dedução, é uma especulação. Não vou dar uma de louco em falar coisas que não são na verdade. Mas isso aqui eu posso afirmar. O jornal espanhol La Vanguardia, de agosto de 2014, recebeu autorização para trazer essa reportagem. Levanta-se ou emerge o Templo de Salomão. Pela primeira vez é apresentado ao mundo o plano de construção do terceiro templo judaico, que terá a semelhança do Templo de Salomão. Isso aqui é fantástico, isso em 2014. Olha só o que os judeus messiânicos, há coisa de 5 anos atrás, repito, 5 anos atrás, eles lançaram numa página web deles, em espanhol. Aqui é o esquema da localização do terceiro templo. Olha lá, olha a mesquita de Omar, ao ladinho. Então, olha como o terceiro templo vai estar lado a lado, coladinho, naquele espaço que eu mostrei aqui para vocês, nesse espaço aqui, que vai ser construído o terceiro templo. Então, com todo o devido respeito, aqueles que afirmam que aqui a mesquita de Omar tem que cair, não procede, nem historicamente e nem biblicamente. Vamos avançar. Nosso tempo está acabando. Até agora, só irmã Valziane que se arriscou, fazer perguntas, Eu gosto de pessoas que estejam elétricas. Eu sei que vocês estão elétricos no bom sentido, Mas, por favor, não deixe terminar esse live sem deixar a sua pergunta. Jerusalém é a única cidade compartilhada por 3 religiões: judeus, muçulmanos e cristãos. Vamos lá.
Não vou falar disso nesse live de hoje, que é o papel. Qual é o papel da China nessa situação? Calma, vou largar isso no live da semana que vem. A China está assistindo de camarote toda esta situação. Ela não pode entrar em ação agora, não vai ser agora, mas a China já está se preparando, se armando juntinho com a Rússia, porque na Bíblia há duas profecias voltadas para a Rússia e para a China, e está dentro do cenário da guerra Rússia-Ucrânia. Vou avançar aqui, porque eu tive que colocar esse conteúdo que eu vou trabalhar com ele na próxima aula. Isso, vou terminar aqui. Ó. Israel invade a faixa de Gaza pela primeira vez em 2008, retomando após tê-la conquistado em 1967, na Guerra dos 6 Dias, e devolvida à autoridade palestina em 2005. Lembra-se que nós lá atrás falamos sobre isso? Agora, em 2023, Israel contra-ataca sobre a faixa de Gaza. Por que contra-ataca? Porque Israel foi atacado. Então, Israel nunca vai atacar deliberadamente. Anote isso, por favor. Alguém diz isso porque eu sou judeu. Não, o pastor está defendendo o seu lado porque o senhor é judeu. Não tenho a desonra de dizer, não tenho vergonha de dizer, eu sou filho de Abraão e o menor deles, o mais pequenininho filho de Abraão. Mas eu falo com muita propriedade, irmãos. O meu povo jamais iria atacar se não fosse em contrapartida atacado. Israel tem um conceito moral, não porque é a melhor das nações, é uma nação que tem erros, tem problemas, tem falhas, enormes debilidades, certo? Mas há um conceito moral em cada judeu em campo de guerra que diz o seguinte: nosso povo só ataca quando é atacado. Então Israel teve que contra-atacar e contra-atacou. Como as Sagradas Escrituras veem todo este estranho movimento? Nós vamos terminar esse live em 5 minutos, mas eu quero mostrar para vocês que estas 4 profecias estão em andamento em altíssima velocidade desde sábado. Isaías 14, 1, 2, 28 ao 32, Isaías 29, 14. Jeremias, todo o capítulo 47. Joel, capítulo 3, versículo 4. E, sobretudo, e acima de tudo, Sofonias 2:1-7. Nosso irmão evangelista Jonatas, então o Domo da Rocha, o Hamas, não vai atacar, não, vai atacar sua própria casa? O Hamas não vai atacar o Domo da Rocha, de jeito maneira, porque aquele ali é o segundo lugar mais sagrado do mundo muçulmano, do mundo islâmico. Repito, nenhuma facção terrorista islâmica pode e vai atacar o Domo da Rocha, porque ali está o segundo templo mais importante do islamismo, depois de Meca, na Arábia Saudita. Então ali está tranquilo, porque aquilo ali é território de interesse de judeus e árabes, não é? Tanto israelenses como palestinos têm uma adoração àquele lugar e basicamente ao Domo da Rocha. Vamos lá? E a gente vai terminar já em seguida, olha só. Joel 3:4 e Sofonias 2:1-7. Agora preste atenção, desses 4 textos, o texto que está tendo um desenrolar assustador é Sofonias 2:1-7. Os demais textos estão se cumprindo entre nós ao mesmo tempo? Sim. E parte deles se cumpriram na primeira investida de Israel em Gaza, em 1967 e em 2008. Mas eu bato na tecla, o texto de Sofonias 2:1-7 é o que está se cumprindo ao pé da letra desde o último sábado até aqui. E tem muita coisa ainda para acontecer que eu não posso dizer hoje, tá? Está dentro desses textos, eu não posso entrar nas minúcias, mas estudando este assunto já há 50 anos, irmãos, para a glória do Senhor, eu falo com propriedade. Enormes surpresas se desenrolarão
nos próximos dias. Pastor, fala para aqui, fala para mim. Não vou entrar nos detalhes. Vocês vão ficar alertas, lendo esses textos e acompanhando o desenrolar dos assuntos. Porque, irmãos, vamos partir do princípio. O Espírito Santo habita aqui dentro de mim, que sou tão pequenininho e insignificante, e habita dentro de você, que é homem e mulher de Deus. Amém? Eu creio nisso, que o Espírito Santo habita. Se ele habita em mim e em você, eu tenho certeza que se você pegar a palavra de Deus, um grupo de estudo bíblico, e começar a fundo nesses 4 textos, e sobretudo no de Sofonias 2:7, não será surpresa você receber de Deus a revelação dos fatos que ainda vêm pela frente. Mas deixa eu trabalhar para finalizar com Sofonias 2:7. Eu poderia falar dos 4, mas não vou ter tempo para fechar esse live de hoje. Me comprometo na próxima terça-feira, no mesmo horário, anote aí. Próxima terça-feira, dia 17 de outubro. Anote aí, por favor. 17 de outubro, 5 horas da tarde, hora da costa leste dos Estados Unidos, 18 horas, hora de Brasília. Eu vou ter a segunda parte deste live. De hoje a uma semana, anote. Muita coisa vai acontecer. Vai rolar, como dizem os cariocas. Muita água debaixo dessa ponte profética, né? Constituída desses 4 textos. Deixa eu fechar. Pastor Gelson Brau, Raboni, lá de Long Branch, New Jersey. Deus te abençoe, Pastor Gelson. Quanto tempo esse pobrezinho não vê a sua face abençoada, face amada. Temos que tomar um café juntos, pelo menos um café. Estou feliz da vida, tá? Pensa aí e me dá essa oportunidade de termos um café junto, quem sabe um IHOP aí pertinho da sua casa, né? Porque eu sou amante do IHOP. Vamos lá, irmão Jonatas, propõe um live de 2 horas. Irmão, eu garanto que o povo não vai me aguentar 2 horas, o povo vai me mandar calar a boca com 1h30. Eu queria fazer, mas 2 horas o povo não vai gostar, não vai aceitar. O povo vai dizer, pastor, para muita live para cima da gente. Vamos abrir em Sofonias 2:17. Aqui. Nós vamos terminar com a leitura deste texto, que é o texto-chave, o texto que está hoje trabalhando pesado nos acontecimentos. Nossa irmã pastora Sandra Colasso López. Ok, quédese tranquila, vamos poner la fecha y el horario. Así que nosotros terminemos esta live, ya haremos un postaje en Facebook, en Instagram, en Twitter, hablando de la continuación de este live. Gracias de corazón por las oraciones que todos os... desculpe, irmãos, eu me empolguei, entrei no espalho. Desculpe, irmãos. Muito bem, eu quero só ler esse texto para a gente terminar, tá? Na próxima live eu vou falar de Isaías 14, vocês vão ficar boquiabertos com o que está escrito aqui dentro. Vou falar de Jeremias, todo o capítulo 47, pelo menos do 1 ao 7 eu vou ter que falar. Vou falar de Joel 3:4, mas eu quero fechar aqui com Sofonias, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Por favor, redobrada atenção na leitura que vamos fazer agora. Por favor, diz assim: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Pois Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida,
e Ecrón desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei sem que fique sequer um habitante. E a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos, e será costa para o restante da casa de Judá, para que eles se apacentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Termino dizendo, irmãos, dê uma olhadinha no versículo 4 e no versículo 7, pelo amor de papai do céu. Dê uma olhadinha agora comigo no versículo 4 e no versículo... Isso aqui é assustador, a precisão profética é de estarrecer. Dói a minha alma, dói o meu espírito, dói o meu ser, quando um crente não tem visão espiritual básica e discernimento para crer neste glorioso sinal profético escrito há mais de 2000 anos. Pois Gaza será desamparada. A palavra desamparada no texto hebraico quer dizer devastada, reduzida em ruínas. Você que estuda hebraico, vai lá no hebraico e você vai descobrir. Faça a exegese, a palavra que Almeida traduz por Gaza será desamparada, diz, será reduzida a ruínas. E hoje estamos vendo nos telejornais a cidade de Gaza quebrada, arrebentada. Por outro lado, o Hamas bombardeou quê? Em território israelense, a cidade de Ashkelon foi uma das primeiras cidades a receberem o impacto dos mais de 2.000 mísseis que o Hamas lançou da faixa de Gaza, e Ashkelon assolada. 87% da cidade israelense de Ashkelon está literalmente assolada. Agora, isso aqui é de pasmar. Asdod ao meio-dia será expelida. Ao meio-dia, horário local, Asdod no sábado foi literalmente arrebentada, que é a tradução da palavra que Almeida diz aqui expelida, no hebraico que dizer arrebentada, quebrada, fracturada. Pesquise isso que você vai descobrir. E Ecrón, desarraigada. Olha, irmãos, Gaza está dentro da autoridade palestina. Ashkelon, Asdod e Ecrón está em território israelense. E essas cidades todas foram alvejadas pelos mísseis do Hamas. Irmãos, isso é lindo. Lindo não no fato em si que foi trágico, está sendo trágico. Famílias estão chorando por perdas humanas aos milhares, mas eu me refiro que é lindo a precisão profética, a exatidão profética. Os céus e a terra passarão, aleluia, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. Quem não crê que este livro é a palavra de Deus precisa ter um encontro, precisa ter uma experiência aqui, agora, com o Espírito Santo. Você, crente, frio, morno, indiferente, incrédulo, por amor à tua vida, por amor à tua salvação, por amor a você que vai participar do arrebatamento, se ainda crê, creia neste livro. Este livro não é conto de fadas, não é história da carochinha, este livro é a gloriosa palavra de Deus. Reis e reinos se passaram, mas a palavra está aqui, firme, firme,
firme, como diz o Salmo 119, verso 89, a tua palavra permanece eternamente nos céus. Aleluia! Deus está neste live, o Espírito Santo está mexendo na tua zona de conforto, te incomodando, te confrontando, te sacudindo e dizendo: convertei-vos, convertei-vos, é hora da minha igreja se converter, é hora da minha igreja, diz o Senhor, tomar posição. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, irmãos, comigo nesse meu escritório, e eu sei que o Espírito Santo está aí, agitando você, incomodando você, angustiando essa alma. A minha oração é que o Espírito Santo tire a tua paz. Que isso, pastor? Tirar a minha paz? Sim, para que você seja um crente avivado, um crente despertado, um crente que ame a investigação deste livro. Parece que precisa Deus mandar uma tragédia no planeta Terra para despertar a igreja, para orar, para jejuar e até para orar mais por Israel. Primeiro, orar por Israel deveria ser uma obrigação de crente que ama a Deus. Crente que ama a Deus é crente que ora dia e noite pela nação de Israel. Eu fico triste que é só quando Israel é atacado, as redes sociais se enchem de postagens. Orai por Israel, orai. Vamos orar sempre por Israel. É um dever nosso, é um dever nosso. Perdoe-me se eu estou falando com muita incisão, com muita contundência. Lamanagasúmia. O Espírito Santo está falando muito forte dentro de mim. Não sei se está falando dentro de você. Eu não sei se está havendo convicção, mas Deus está dando um ultimato. É uma palavra final para a igreja se arrepender. Que isso, pastor? Eu já estou arrependido, mas muitos ainda não estão arrependidos. Estão convencidos, não estão convertidos. A conversão se dá em atitudes. A conversão se dá em comportamentos. E eu vou terminar esse live fazendo uma oração para que Cristo, pelo seu Espírito, converta a corações de muitos crentes que vivem religiosidade, ritualismos. A minha oração, que venha um despertamento, um quebrantamento na sua alma e uma fome desesperadora por este livro. Amém? Alguém pode dizer amém comigo? Eu sei que os améns vão diminuir bastante agora. Vão diminuir bastante, bastante. Porque este livro veio para me confrontar. Veio para confrontar você. Veio para confrontar esta raça humana afastada e desviada da presença do Senhor. Que coisa linda é saber que Deus está cumprindo a sua palavra. Eu quero terminar esse live convidando a vocês que querem, que creem e que podem. Próxima terça-feira, anote aí, eu vou fazer vocês se lembrarem com várias postagens. Próxima terça-feira, 17 de outubro, 5 horas da tarde, hora da costa leste dos Estados Unidos, 18 horas, horário de Brasília, segunda parte deste live. Ore por nós, jejue, os que podem jejuar por nós, porque a guerra espiritual é grande. Você não tem ideia como foi difícil preparar este live. Eu quero terminar com uma oração. Alguém gostaria de receber oração? Você tem alguma causa que você diante de Deus tem como impossível? Isto. Se você quer postar aqui no Facebook, pastor, eu tenho uma causa impossível. Eu tenho uma causa difícil. Eu tenho uma causa que não adianta. Não tem saída humana. Mas eu te garanto, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder deste livro, pelo poder do Espírito Santo, que está aí com você agora. Aleluia. Irmãos, Deus está tão forte aqui dentro do meu escritório, tão forte. Eu estou me segurando, irmãos. Mas Deus está muito forte aqui. Que presença linda. A minha oração que Ele te agite, que Ele tire você da sua zona de conforto, que te dê arrependimento, te tire da mornidão e da frieza que você se encontra. Alguém aqui quer oração? Precisa de oração? Se você não quiser postar, sem problemas. Só levante uma de suas mãos, dizendo: eu quero ser alcançado pela presença de Deus. Eu quero ser alcançada por um renovo da parte de Deus. Eu quero ser alcançada
pelo poder da sua santa palavra. Eu quero ser despertado, despertada por esta gloriosa palavra. Não quero ficar para a tribulação. Quero participar do arrebatamento. Quero voltar a crer na promessa do arrebatamento da igreja. Quero voltar a crer na segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero voltar a crer que eu sou parte do corpo vivo chamado igreja. Aleluia, aleluia. Eu levantarei as minhas mãos na sua direção. Você levante uma de suas mãos, dizendo: Senhor, eu quero ser alcançado, alcançada pelo poder da tua presença, pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra. Não se assuste, que Deus vai começar essa semana um mover sobrenatural na sua vida. Milagres que até então não estavam acontecendo, se você crê, vão começar a acontecer. Portas totalmente blindadas e fechadas vão se abrir, porque Deus vai olhar a sinceridade e a entrega do seu coração. Estamos preparados? Você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai, queremos humildemente, reverentemente, cheio de temor e tremor, em o nome de Jesus, levantar as nossas mãos na direção desta tela que está sendo visualizada por tantos internautas nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países. Teu nome seja glorificado. Teu nome seja glorificado. Teu nome seja glorificado em trazer despertamento, em trazer despertamento. Hoje vemos uma igreja, na sua grande maioria, adormecida, indiferente, morna ou fria, não falando mais sobre o arrebatamento, não falando mais sobre a segunda vinda de Jesus, não crendo mais nesta que é a mais maravilhosa e gloriosa esperança da Igreja de Cristo. Deus, eu te suplico, eu te peço, os sinais estão aí, abre os olhos do teu povo para enxergar os sinais, abre os olhos do teu povo para crer nos sinais, abre os olhos do teu povo para abraçar estes sinais e gritarem a plenos pulmões: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, aleluia. A tua presença é linda dentro deste escritório aqui em Orlando. A tua presença é linda dentro de cada casa que recebe este live pelo Facebook, que também será retransmitido pelo YouTube e pelo Instagram. Espírito de Deus, envia uma palavra agora, como diz o Salmo 107, verso 20. Ele lhes enviou a sua palavra e os curou e os livrou de toda a sua ruína. Envia uma palavra agora para que o teu povo creia que eu não estou falando de mim mesmo e de minha parte, estou falando de tua parte, da parte da tua santa palavra. Tu me deste ordem e aqui estou cumprindo-a e continuarei fazendo obedientemente ao duro, difícil chamado que tu tens me confiado. Ajuda-me a mim, papai, tão pequeno, necessitado e carente da tua misericórdia. Ajuda-me a mim, papai, a ser o porta-voz da tua palavra, o porta-voz que quer que o teu povo entenda e creia que estamos vivendo os últimos momentos da Igreja de Cristo na face deste planeta. Muito obrigado pela oportunidade rica e preciosa que tivemos nesta tarde. Ajuda-nos na próxima terça estarmos aqui. Com as minhas mãos levantadas, quero te agradecer. Com as minhas mãos levantadas, quero cumprir a palavra de Números, capítulo 23, versículo 20, que diz: recebi ordem para abençoar, e eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todo aquele que com alegria está recebendo agora a
tua palavra em seus corações. Toda honra, toda glória, toda majestade dou unicamente e somente ao Senhor Deus de Israel, ao Eterno de Israel, ao Senhor dos Exércitos. Obrigado, Senhor. Guarda a tua igreja na face da terra, guarda a nação de Israel, protege a cidade de Jerusalém, guarda Tel Aviv, guarda Ecrom, Asquelon, Asdod, tenha misericórdia das famílias enlutadas, tanto na faixa de Gaza, como em outras partes da Palestina, como dentro do território de Israel. Tenha misericórdia dos enlutados, conforta os seus corações e sacode a tua igreja na face da terra, sacode para clamar, para orar, para gemer, para interceder, para que haja despertamento, para que haja genuínas conversões de pessoas que não conhecem ainda Cristo e hajam conversões de verdade de cristãos frios e indiferentes. Muito obrigado, 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 obrigado. É necessário que tu cresças e nós diminuamos. Assim nos ensina João Batista no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Toda glória, toda honra, toda majestade damos a ti, Eterno de Israel. Obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Fim do nosso live. Fique ligadinho conosco, próxima terça, 17 de outubro, 5 horas da tarde, hora da costa leste dos Estados Unidos, 18 horas, hora de Brasília. Divulgue este nosso segundo live para a glória do Senhor. Não para divulgar a minha pessoa, o nosso ministério, não, mas para divulgar o quem? Para divulgar quem? A gloriosa e maravilhosa palavra do Senhor nosso Deus. Beijo no coração de cada um de vocês, aos nossos alunos da Academia Bíblica Internacional Bereia. Vejo vocês daqui a pouquinho, às 8h15, horário aqui dos Estados Unidos, na nossa primeira aula da nossa nova matéria Teologia do Obreiro. Obrigado pela assistência que vocês deram, pelas orações e por terem compartilhado conosco. Muito obrigado, que o Eterno de Israel vos abençoe rica e poderosamente em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, a paz do Senhor.